A paz do Senhor, amados, tudo bom com vocês? Bom, como sempre, faço votos para que todos estejam bem com a graça do nosso Senhor Jesus. Estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. É a nossa quarta lição. Lembrando que durante esse trimestre, que iniciou agora em janeiro, nós estamos aprendendo acerca desse tema aqui, cujo título é O Verdadeiro Pentecostalismo. E como eu já falei, hoje é a nossa quarta lição. A nossa lição de hoje ela tem um título, e o título é A Atualidade dos Dons Espirituais. Antes de iniciarmos essa aula, eu gostaria de convidar cada um dos irmãos para fazermos uma oração. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Pai querido, Pai amado, primeiramente eu quero te louvar e te agradecer por essa rica oportunidade de estar aqui, meu Deus, aprendendo um pouco mais da tua palavra, dos teus ensinos. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado por dar essa oportunidade a cada um de nós. Eu peço, Pai querido, que o Senhor venha abençoar essa aula. Que o Senhor, meu Deus, venha abençoar a minha vida com a tua unção e graça. Que o Senhor me ajuda, meu Deus, a ministrar essa aula. Que o teu Espírito, Senhor, esteja aqui no controle de todas as coisas. Que o Senhor também venha, meu Deus, preparar o meu coração para ser ensinado por Ti. Assim também, Pai querido, eu quero que o Senhor venha preparar o coração de cada um que está aqui nos assistindo para receber esse maravilhoso aprendizado que é a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, amém. Então, amados, como eu já havia falado, o nosso tema de hoje é esse, a atualidade dos dons espirituais. E aí nós temos um texto áureo, eu convido os amados irmãos para abrir a palavra de Deus. Lá no livro de 1 Coríntios, nós vamos lá para o capítulo 12. E o nosso texto áureo é o verso 4, lá de 1 Coríntios, capítulo 12. Que aqui diz assim, né? Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Aqui é o que está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 4. Vamos desenvolver mais para frente esse assunto, mas eu já queria aqui pular para a nossa verdade prática, uma verdade prática aqui sugerida pela nossa apostila. E a nossa verdade prática é essa. Ó. Ser pentecostal significa crer na atualidade das manifestações do Espírito Santo. E isso envolve o batismo no Espírito e os dons espirituais. Então, essa é a nossa verdade prática. E aí eu queria convidar os amados irmãos, você está aí acompanhando o capítulo 12 de 1 Coríntios, e aí nós vamos fazer a leitura agora do verso 1 ao verso 11. 1 Coríntios, capítulo 12, do verso 1 ao verso 11. Aqui na versão que eu leio, da palavra de Deus, diz assim, ó, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. No verso 4, continuando, diz, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Continuando aí no verso 7, diz assim, ó, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque pelo Espírito, é dado a palavra de sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos,
e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. E aí o último, verso 11, diz assim, ó, mas um só é o mesmo Espírito. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Aleluia. Glória a Deus, amados. Então, aqui para fazer uma breve introdução, né? Paulo, ele começa exortando a igreja acerca da importância dos dons espirituais, e aqui eu já faço esse registro, é muito importante entender a respeito dos dons espirituais. Nós vamos falar um pouquinho mais a respeito dessa importância adiante, mas eu quero aqui fazer menção do verso 7, que acabamos de ler, que diz assim, ó, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, amados, é um registro que está na própria palavra de Deus, que a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, quando Deus convoca qualquer um de nós para exercer algo, a ideia sempre é essa, é de ser útil. Nós, inclusive, devemos sempre fazer essa reflexão. Que estamos sendo úteis, né? De qual maneira estamos sendo úteis no corpo de Cristo, para a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, né? É uma reflexão que cada um devemos fazer, porque todo chamado de Deus é sempre para uma utilidade. E essa utilidade, ela também deve ser vista sempre no sentido coletivo. É ser útil para o corpo de Cristo, é ser útil para a igreja como um todo. Então, até mesmo as nossas habilidades, os nossos talentos, tudo aquilo que Deus coloca sobre as nossas mãos como bênçãos, sempre é para ser útil, sempre é para ser utilizado, né, no sentido coletivo, ou seja, ser útil para todo o corpo de Cristo, toda a igreja. Essa é a finalidade. Por isso que Deus sempre tem capacitado pessoas e chamado pessoas, né? Todos nós, inclusive, temos um chamado por Deus, e o propósito é esse, é de sermos úteis, de maneira coletiva, para a igreja, né? A gente tem até um exemplo, né, que é de Abraão, quando Deus vai ali e chama Abraão, ele não chama Abraão apenas para abençoar a pessoa de Abraão, mas para ele ser um canal de bênção na vida das demais pessoas. Um outro exemplo aqui que eu poderia fazer menção é da nação de Israel. Quando Deus escolhe aquela nação de Israel, ele não escolhe apenas para abençoar aquela nação, mas para aquela nação ser um canal de bênção para todas as nações. E isso serve para tudo. É um princípio de Deus, né? E aí, voltando agora aqui na questão dos dons, né? Acerca dos dons, e destaco aqui, inclusive, a manifestação do Espírito Santo, que passa ali a ser listada a partir do verso 8 do capítulo 12 de 1 Coríntios, que acabamos de ler, né? O objetivo é justamente esse, é ser um canal de bênção. O Espírito Santo, ele dá como ele quer, né? A quem ele escolhe os dons, mas ele dá com esse propósito, ele dá para a igreja, ele dá com o propósito de ser útil para toda a igreja, né? Então, dada essa pequena introdução, e eu queria aqui passar adiante, já entrar na aula propriamente dita, e aí nós temos um primeiro tópico que fala a necessidade dos dons espirituais, né? Esse melhor dizendo aqui, o tópico fala sobre a necessidade dos dons espirituais hoje, nesse momento que estamos vivendo, né? E aí, nós temos uma pergunta aqui que eu gostaria de fazer. O que são os dons espirituais, né? Uma pergunta que se faz. Como que nós podemos conceituar, como que nós podemos aí explicar o que é esses dons espirituais, né? Aqui na apostila que nós estamos seguindo, que é a apostila que, no caso, publicada pela CPAD, né?
eles acabam tratando os dons espirituais, não só aqueles que são listados aqui a partir do verso 8 de 1 Coríntios, do verso 8 ao verso 11, mas ele acaba também trazendo outros dons e trata aquilo como dons espirituais, que são aqueles que estão descritos lá em Efésios, capítulo 4, verso 11, e aqueles também que estão lá descritos em Romanos, capítulo 12, do verso 4 ao verso 8. E podemos dizer que está correto chamar todos eles de dons espirituais, porque todos eles vêm de Deus. E se vem de Deus, tem esse sentido espiritual. Mas existe também uma classificação geral e teológica acerca dos dons e manifestação, que eles dividem da seguinte forma. Eles tratam essa primeira listagem que nós acabamos de ler, do verso 7 ao verso 11 de 1 Coríntios capítulo 12, como as manifestações dadas pelo Espírito Santo. Dentro dessa classificação teológica, nós temos também esses que são descritos em Efésios capítulo 4, verso 11, como os dons ministeriais. Alguns também chamam de ofícios ministeriais, né? E ainda dentro dessa classificação teológica, nós temos aqueles que são descritos lá em Romanos, capítulo 12, do verso 4 ao verso 8, que são os dons motivacionais, aqueles que é dado pelo Pai. E, lógico, todos, como eu acabei de falar, têm esse sentido espiritual, por isso que na apostila ele também trata todos como dons espirituais. Agora, amados, para a aula de hoje, é óbvio que não há condições de falar de todos eles, mais especificamente, nessa aula de hoje, nós vamos ter um enfoque maior na parte das manifestações do Espírito Santo, que é essa lista que lemos ali no capítulo 12, do verso 7 ao verso 11 de 1 Coríntios, que fala sobre a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento, dom da fé, dons de cura, milagres, profecias, discernimento do Espírito, variedade de línguas, interpretação de línguas. Acerca dos ofícios ministeriais, nós não vamos entrar em detalhes acerca desses ofícios, mas só fazendo menção do que está listado lá em Efésios capítulo 4, verso 11. São os dons ministeriais, que são os apóstolos, profetas, evangelistas, pastor, mestres, que são aqueles dados pelo Filho, nosso Senhor Jesus, né? Para pessoas específicas que têm esse chamado, né? Esse chamado de governo sobre a igreja. E aí também fazendo menção, mas não será abordada aqui na aula de hoje, sobre os dons motivacionais, que são a profecia, o ministério no sentido de serviço. Nós temos também o ensino, a exortação, a contribuição, governo, misericórdia e socorro. E até aproveitando o gancho, eu queria deixar aqui registrado uma motivação para você ingressar no IFC, que é o Instituto de Formação Cristã, uma escola de ministério. Lá ele tem uma matéria específica para cada uma dessas listagens. Lá tem uma matéria que vai falar só sobre as manifestações, que é o tema de hoje. Tem outra matéria que vai falar só sobre os dons ministeriais e outra matéria que vai falar só sobre os dons motivacionais. Então, só para você ter ideia da quantidade de informações que nós temos a respeito dessas matérias, o UFC ele divide isso em 3 módulos, né? Cada módulo constituído por 3 aulas e cada aula constituída aí, em média por 3 horas a 3 horas e meia. Então, nós estamos falando de 12 aulas, de 3 a 3 horas e meia cada aula, para poder abordar todos esses assuntos. Então, é óbvio que aqui em 35 minutos de aula, a gente não vai conseguir ir tão profundo, mas fica aqui o registro dessa motivação. É importante buscarmos esse conhecimento, e o IFC é uma referência que ministra muito bem esse conteúdo. Mas aí, dando prosseguimento, a nossa apostila ela traz um conceito sobre os dons espirituais, e o conceito que está aqui é esse, ó: capacitações especiais e sobrenaturais concedidas pelo Espírito de Deus
ao crente para o serviço especial na execução dos propósitos divinos por meio da igreja. Aqui, se tratando das manifestações do Espírito, é algo que vem do próprio Espírito Santo, ou seja, o próprio Espírito Santo, ele dá esse dom para a igreja, né? E são de acordo com a vontade dele, ou seja, isso não depende da nossa própria vontade, mas o Espírito Santo, ele dá conforme ele quer. E aí, já pulando aqui para um segundo subtópico, nós temos aqui uma outra pergunta, né? Qual é a necessidade desses dons? Qual é a necessidade dos dons? Qual é a necessidade dessas manifestações do Espírito Santo? E aí eu queria fazer destaque para o verso 1 do capítulo 12 de 1 Coríntios, que trata-se de uma exortação que Paulo traz ali para a igreja de Coríntios a respeito da importância de conhecermos esses dons. Lá no verso 1 do capítulo 12 de 1 Coríntios está escrito assim, ó: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Por isso que eu, inclusive, falei aqui agora há pouco da importância de buscarmos conhecer a respeito dos dons espirituais. Isso daqui não se trata apenas de uma opinião minha, do professor Aislan, ou de um pastor, ou de uma pessoa qualquer, mas se trata da vontade de Deus, se trata de uma exortação registrada aqui na palavra de Deus. Está muito clara. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Isso aqui é um comunicado para nós, é um comunicado para a igreja. Não podemos ser ignorantes no que diz respeito aos dons espirituais. Não podemos. A palavra de Deus deixa isso muito, muito claro, né? As manifestações do Espírito, contidas inclusive ali, como lemos lá no início da aula, do verso 7 ao verso 11 do capítulo 12 de 1 Coríntios, nada mais é do que a graça de Deus, essas manifestações do Espírito, nada mais é do que a graça de Deus operando através de nossas vidas, né? O Espírito Santo, ele escolhe justamente nós, igreja, né? Conforme ele quer. Então, ele opera essas manifestações de maneira sobrenatural. E, infelizmente, amados, existem pessoas que colocam essas manifestações do Espírito em descrédito. Outros até acham que isso foi algo limitado lá na época da igreja primitiva. Agora, peraí, que cristianismo é esse? Se a gente não colocar em crédito a existência dessas manifestações do Espírito Santo, o que nós estamos vivendo? Uma filosofia? Uma mera filosofia religiosa ou um cristianismo puro e verdadeiro, que inclusive opera essas manifestações sobrenaturais? Amados, existe uma guerra espiritual. E é justamente por isso que Jesus prometeu o Consolador, o Espírito Santo. Ele deixou isso registrado na palavra dele. Quando a gente lê lá em João 14,16, ele fala assim, ó: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E aí é importante ainda fazer menção aqui na sequência, né, de João capítulo 15, verso 5, que fala assim, ó: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Então, nós não podemos, amados, viver sobre a incredulidade. Não podemos viver achando que não existe as manifestações do Espírito Santo conforme está aqui registrado na palavra de Deus. A importância disso é tão grande, que eu, sinceramente, penso que a igreja jamais iria sobreviver sem isso. Não podemos colocar em descrédito isso, né? A igreja necessita dessas manifestações sobrenaturais do Espírito Santo para sobreviver. Essa manifestação, a gente pode ver lá que está associada aqui a curas,
a milagres, a discernimentos, a profecias e a muitas outras coisas que a gente vai ver mais um pouco daqui nos próximos tópicos, né? E aí vale mais uma vez fazer menção aqui do verso 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. É algo útil para a igreja. Então, devemos crer nisso e, inclusive, eu penso que nós devemos orar para que essa manifestação seja ativa na igreja. É lógico que não se trata de um pedido individual. A palavra ela deixa muito clara que as manifestações do Espírito ela é dada pelo próprio Espírito Santo como ele quer. Então não se trata de algo individual, até porque isso é dado à igreja para ser útil para a igreja. Então ela não é dada a mim, um exemplo, né? Não é dada a mim para ser útil para mim mesmo, mas para ser útil para a igreja. Então a nossa oração tem que ser no sentido do Espírito Santo dar esses dons para a igreja. Se lá está, por exemplo, tendo casos de enfermidades que necessita de uma cura divina, podemos sim orar para que o Espírito Santo traga esses dons à igreja para que ali seja operada como ele quer a cura divina, o dom, através do dom da cura. E assim isso serve para todos os demais dons. Então, aqui mostra a importância, a necessidade dos dons, inclusive nos tempos que vivemos hoje, no que diz respeito às manifestações espirituais, as manifestações do Espírito Santo. E aí, dando continuidade, eu queria partir aí para o tópico 2. E aí o tópico 2 fala sobre a função dos dons espirituais. E aí eu gostaria aqui de trazer essas funções com base numa classificação teológica das manifestações do Espírito. Inclusive, eu utilizei aqui dentro do esboço para essa ministração da aula de hoje, aquilo que foi ministrado no Instituto de Formação Cristã, que é o IFC, mas, como eu falei, não vai dar para aprofundar muito nesses assuntos, a gente vai apenas repassar aqui, pincelar cada um deles, mas mais uma vez aí fica o registro, #IFC, entre em contato aí com o diretor da escola aqui de Guarulhos, que é o Renan, e eu quero até pegar aqui um pouquinho do tempo e falar que quando eu me converti, eu era muito, mas muito perdido acerca de assuntos bíblicos. E eu praticamente não conhecia de nada. Não estou querendo com isso dizer que hoje sou um grande conhecedor da palavra de Deus. Muito pelo contrário, até confesso aqui aos amados irmãos que a cada aula que eu preparo, eu tomo a consciência de que tem muito, mas muita coisa ainda para aprender. Mas eu era um verdadeiro ignorante a respeito do conhecimento da palavra. E aí eu tomei como atitude, uma das minhas primeiras atitudes, logo quando eu me converti, foi entrar no IFC. Por isso que eu coloco o IFC aí como indicação, porque foi uma escola que eu estudei, que eu me formei, e que eu sei que tem ali uma fidelidade muito grande a respeito daquilo que é ensinado pela palavra de Deus. Por isso que eu faço essa motivação e coloco como referência aí o IFC, porque é uma escola que eu conheço. Agora, dando continuidade e seguindo essa classificação teológica acerca da manifestação do Espírito, nós temos aí 3 classes, né? A primeira delas fala sobre os dons de revelação, e aí dentro dos dons de revelação nós temos a palavra de sabedoria, palavra do conhecimento e discernimento de espíritos. E aí, falando aqui um pouquinho a respeito da palavra de sabedoria, o que é essa palavra de sabedoria? Nada mais é do que uma revelação sobrenatural a respeito do plano ou propósito de Deus.
Agora, aqui, a respeito da palavra de sabedoria, Deus fala sobre algo futuro. Ele se refere a algo futuro, algo que vai acontecer com uma pessoa em um lugar ou alguma coisa que vai acontecer no futuro. Isso não se confunde com a sabedoria natural, aquela sabedoria que cada um de nós podemos, inclusive, buscar em Deus, como está lá em Tiago, capítulo 1, verso 5, né? Nós temos também, inclusive, o exemplo de Salomão. Salomão, ele buscou uma sabedoria de Deus e Deus concedeu essa sabedoria para ele, mas essa é a sabedoria natural. Aqui nós estamos falando, quando fala a respeito de palavra de sabedoria, de uma sabedoria sobrenatural e específica, né? O Espírito Santo, ele traz esse dom para uma pessoa através de visões, através de sonhos. A gente tem, inclusive, na Bíblia aqui, só fazendo aqui menção de um exemplo, o exemplo de José, né, e seus irmãos. José, ele, através de sonhos, né, trouxe uma palavra de sabedoria a respeito do que iria acontecer no futuro. E aí, isso é que trata da palavra de sabedoria acerca dos dons, né, da manifestação do Espírito Santo, dos dons de revelação. E aí a segunda aqui, né, é a palavra de conhecimento. E aí a palavra de conhecimento, ela também se trata de uma revelação sobrenatural a respeito do plano e propósito de Deus, só que aqui está associada ao passado ou ao presente. Diferente da palavra de sabedoria que aponta para o futuro, para algo que vai acontecer, na palavra de conhecimento, nós estamos falando de algo que já aconteceu ou algo que está acontecendo. Vou dar aqui um exemplo aqui prático, inclusive, né? Uma pessoa que de repente esteja passando por um momento crítico, um momento talvez de desilusão, um momento talvez que esteja ali passando uma depressão, querendo cometer alguma coisa, um exemplo, um suicídio. A palavra de conhecimento muitas vezes vem justamente para ajudar essa pessoa, né? Para trazer algo, um conhecimento ali, uma revelação sobrenatural para essa pessoa, para ajudar essa pessoa, né? E aí, dando continuidade aí, no terceiro, né, dom de revelação, nós temos o discernimento de espírito, que aí a gente está falando de visão do reino espiritual. Aí trata-se de uma capacidade para distinguir se o espírito que está operando em alguma coisa é o espírito de Deus, ou se trata de anjos benignos, ou se trata até mesmo de anjos malignos, né? Ou se é apenas a carne do homem operando. Então, muitas vezes o Espírito Santo traz esse dom para trazer essa revelação para a igreja. E aí nós temos uma segunda classe, que são os dons de poder. Dentro dessa segunda classe, nós temos o dom da fé, nós temos também a operação de milagres e nós temos também os dons de curas. E aí, falando aqui um pouquinho do dom da fé, trata aqui de uma fé especial. E é importante destacar isso. Não é aquela fé geral que todos nós temos, como, por exemplo, a fé salvadora, a fé que está lá descrita em Romanos 10, 9, né? Mas uma fé sobrenatural, uma fé especial, uma fé sobrenatural, mas especial, dada pelo Espírito Santo em determinado momento. Aqui só fazendo menção de um exemplo, né? Nós temos aquele episódio de Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, né? Quando eles se recusaram ali a se curvar, a idolatrar ídolos, né? Imposto ali pelo rei, e foram ali jogados numa fornalha, né? Então aquilo é um exemplo de um dom da fé, né? Uma fé especial que foi dada ali naquele momento para aquelas pessoas, né? E aí o segundo é a operação de milagres, né? E aí eu estou falando de algo completamente fora das habilidades humanas, né? A gente está falando daquele dom onde a pessoa recebe para operar um milagre sobrenatural. A gente pode aqui citar como exemplo a abertura do Mar Vermelho, né?
os próprios milagres operados pelo nosso Senhor Jesus Cristo, né? Como, por exemplo, transformar a água em vinho e muitos outros que foram ali operados. E aí, dando continuidade, nós temos os dons de curas, né? O terceiro, dons de cura. E aí nós também estamos falando daquela cura sobrenatural de doenças que, com os métodos naturais, com os métodos da própria medicina, seria impossível operar a cura, né? E a Bíblia tem muitos registros de curas divinas, né? Curas operadas, inclusive, pelo próprio Senhor Jesus Cristo, pelos apóstolos, enfim. A cura, ela é registrada, assim, em vários momentos, em várias passagens da palavra de Deus. E é importante, olha só a importância, né? De nós orarmos para que o Espírito Santo traga esse dom, né, para a igreja, porque hoje a gente, infelizmente, vive uma calamidade acerca de doenças, e a gente precisa, não podemos ser barreira tratando isso com incredulidade, a gente precisa crer nisso e orar para que o Espírito Santo manifeste esse dom na igreja, para que pessoas sejam curadas de maneira sobrenatural. E aí, dando prosseguimento, uma terceira classe, que são os dons da palavra. E aí, dentro dessa classe, nós temos a profecia, nós temos a variedade de línguas e a interpretação de línguas. A profecia é uma habilidade para transmitir instruções de Deus, e essa transmissão, essa mensagem que é dada ali, né, para a pessoa transmitir, ela tem a finalidade de exortar, de edificar e de consolar o corpo, a igreja de Cristo, né? É muito importante, inclusive, ter anseio pela profecia. Nós não devemos apenas crer, mas também orar para que o Espírito Santo manifeste esse dom na igreja. Ali, a partir do capítulo 14 de 1 Coríntios, fala um pouco mais a respeito disso. Fica aí como lição de casa, né? Mas só fazendo menção aqui, né? No verso 4 fala que o que profetiza edifica a igreja, né? Ou seja, esse dom ele é importante, inclusive, para a edificação da igreja, que somos nós, né? E aí, dando sequência, nós temos a variedade de línguas, né? Que é o falar sobrenatural numa língua não aprendida, né? Nem sempre entendida pelos ouvintes. E aqui vale destacar que não se trata de uma habilidade linguística, mas é um sinal sobrenatural, inclusive para os incrédulos, né? E aí o terceiro é a interpretação de línguas, que nada mais é do que um dom dado para determinadas pessoas pelo Espírito Santo, para conseguir extrair o significado de mensagens em línguas. Então, muitas vezes a pessoa está ali falando em línguas estranhas, né? E uma pessoa consegue ter o dom de revelar, inclusive, segredos, coisas secretas, né? Que Deus quer revelar ali naquele momento para a igreja. Então, essa é a listagem das manifestações do Espírito, que está lá entre o verso 7 e o verso 11 de 1 Coríntios capítulo 12. Aqui eu só pincelei, porque realmente não dá para aprofundar muito nesse assunto, porque o nosso tempo é curto. E aqui no terceiro tópico fala sobre os dons revelam a unidade na diversidade. A gente, inclusive, já falou um pouquinho a respeito disso. Aqui no primeiro subtópico fala sobre diferentes dons, e aí esses diferentes dons é justamente aquela classificação que eu falei lá no início, né? Que nós temos aquela primeira classificação, que são as manifestações espirituais dadas pelo Espírito Santo, os ofícios ministeriais, que são também os chamados de dons ministeriais dados por Jesus, e nós temos lá a terceira classe, né, que são os dons motivacionais, que é o que está lá descrito em Romanos, capítulo 12, do 4 ao 8, que é dado pelo Pai, né? Então, essas são as variedades. E aqui no último subtópico, deixa eu me encontrar aqui, o último subtópico fala sobre a unidade. E acerca da unidade, né, lá em 1 Coríntios
capítulo 12, quando fazemos a leitura do verso 4 ao verso 6, a gente vê ali a Trindade operando acerca desses dons, né? Então, nós temos, por exemplo, no verso 4, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então, aqui fala sobre a manifestação do Espírito dada pelo Espírito Santo. No verso 5 fala, e há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Então aqui fala sobre os ofícios ministeriais, também chamados de dons ministeriais, dado pelo Filho Jesus. E no verso 6 fala, e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. E aqui fala dos dons motivacionais dados pelo Pai para a igreja. Então aqui nós estamos falando dessa unidade, que nada mais é do Deus triuno, né, da Trindade, o único Espírito, único Senhor e único Deus, operando todas essas maravilhas para a edificação da igreja. Então essa é a nossa aula de hoje. Como eu falei, infelizmente não dá para se aprofundar muito, mas vale aqui reiterar a exortação de Paulo da importância de buscarmos conhecer mais a respeito dos dons. E para destacar aqui para a aula de hoje, eu queria destacar a importância disso, mas não só a importância disso, mas a importância de crermos, inclusive orarmos para que o Espírito Santo manifeste esses dons na igreja, porque eles são para os tempos de hoje. Amém, amados? Então era isso, essa é a nossa aula de hoje. Vamos dar continuidade aí ao nosso culto, agora com o louvor. Amém? Deus abençoe.